Olá, eu sou Elaine Manhoto Bareta, sou pedagoga, tenho especialização em psicopedagogia, fiz magistério, estudei música, fiz faculdade de artes também. Eu sou casada com o Pedro, tenho 2 filhos adultos já, Maria Luísa e o Gustavo. Moro em Santa Felicidade, trabalhei 33 anos na prefeitura de Curitiba, a maior parte desse tempo na educação, e agora estou aposentada e tenho aqui em Santa Felicidade um pequeno brechó. Mas ainda sou bastante envolvida com as questões da educação e sou bastante envolvida na minha comunidade, na Paróquia Santa Margarida, no Conseg do São Brás, na unidade de saúde, né, no Conselho Local de Saúde. Acredito que a gente precisa participar dessas ações da sociedade para entender melhor a dinâmica do local onde a gente vive e poder também ajudar as outras pessoas. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a educação, mas não a educação escolar, que normalmente é o tema das minhas conversas. Falar um pouquinho sobre a educação em casa, dos filhos da gente. Nesse momento, os pais sentiram muito mais forte na pele essa questão das crianças em casa, porque a pandemia, essa situação que a gente nunca viveu na vida e espero não viver mais, fez com que a maioria das famílias tivesse que estar em casa o tempo inteiro com as crianças. E muitas vezes tendo que trabalhar, que fazer o home office e atender as crianças. E ainda cozinhar, lavar, passar, limpar, coisas que às vezes eram delegadas a outras pessoas. Muita gente lidou bem com isso, algumas outras pessoas tiveram dificuldade, mas afinal que esse tempo está passando e a gente espera o ano que vem uma normalidade. Independente da pandemia, criança precisa e gosta de rotina. Criança precisa e gosta de limite, de organização. Criança precisa e gosta de carinho, de ser paparicada, de ser bem cuidada. Mimar não é deixar de educar. A gente deve mimar os filhos da gente, a gente deve mimar aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente convive. É tão bom ser bem tratado, ser cuidado, ser lembrado com mimos, com coisas gostosas, com carinhos. Isso faz bem para qualquer um. E não é adversário, vamos dizer assim, da educação. Quando a gente diz assim, é um mimadinho, não faz nada direito, a gente não está usando o termo certo. Porque uma criança mimada é uma criança amada. Um jovem mimado é um jovem amado e bem cuidado. O que a gente precisa é estabelecer regras e limites com as nossas crianças. Não dá para deixar tudo solto e de qualquer jeito e depois, quando chega lá nos 16, 17, 18 anos, querer colocar essas regras e esses limites. Precisa vir desde o bebê, precisa vir desde antes, precisa vir da gente. Se a gente não tem disciplina, não tem regra, não tem rotina, como é que a gente vai obrigar e colocar isso nos nossos filhos? E ficar cansativo, às vezes dá preguiça, às vezes é irritante, mas todos os dias a gente precisa educar, todos os dias a gente precisa cuidar. Não dá para deixar a criança um dia dormir às 8, outro dia às 9, outro dia às 10, às 11, à meia-noite, conforme o teu humor. É preciso primeiro atender a criança para depois ir resolver as tuas coisas. Não dá para deixar a criança usar casaco se ela quiser, usar touca se ela quiser, passar protetor se ela quiser. Não. O que é necessário tem que ser feito. Se na primeira vez vai dar mais trabalho, na segunda, a partir da terceira, quando ela perceber que não é a vontade dela, mas é aquilo que você está dizendo que é o correto, que vai prevalecer, as coisas começam a ficar mais fáceis. Quando a gente vai ter um filho,
a gente precisa ter isso em mente, que em alguns anos da vida da gente, essa dedicação é muito intensa. A gente precisa pensar muito bem antes de ter um filho, porque não dá para delegar. Isso é com a gente. Nós precisamos, enquanto pais, enquanto responsáveis, orientar essas crianças, mostrar o limite, mostrar que nem tudo é legal, nem sempre a gente faz as coisas mais bacanas, tem coisa que é chata, tem coisa que dá preguiça de fazer e que a gente tem que fazer. Sempre de bom humor? Não. A gente perde a estribeira também, a gente se irrita, a gente fica nervoso, criança irrita a gente. E aí, assim, a gente tem que saber como lidar com essa irritação nossa e da criança. A gente tem que saber quando tirar alguma coisa da criança para que ela sinta que ela fez algo errado e que ela precisa repensar aquilo que ela está fazendo. Um bom castigo é aquele de tempo curto e muito significativo. Não adianta a criança aprontou alguma coisa e você diz: uma semana sem computador, uma semana sem os teus brinquedos, uma semana sem ir no parquinho ali de baixo, ou ali de trás, ou ali da frente. Tá. Dali 2 horas, 3 horas, ou na manhã seguinte, a criança já nem sabe mais por que ela tá de castigo, por que ela tá uma semana sem poder fazer aquilo que ela quer. Ela apronta alguma outra coisa nesse período, você já tirou aquilo que ela mais queria por uma semana, você nem sabe muito bem que outro castigo você pode dar, e aí acaba relaxando aquilo que você tinha imposto, a criança não lembra mais e o efeito acabou-se. Então, quando a criança te tira do sério, quando a criança precisa realmente de uma sacudida para entender que aquilo que ela fez, que aquilo que ela está fazendo não é correto, que seja curto, que seja explicado e que seja mantido. Não fale aquilo que você não pode cumprir, porque eles são extremamente espertos e eles vão saber que da próxima vez que você falar, você não vai fazer, então eles vão se aproveitar um pouquinho dessa situação. Ter filho é muito bom. Ter crianças em casa é maravilhoso, ter jovens em casa é excelente. Mas para isso a gente precisa ter em mente que somos os pais, somos os responsáveis e temos que colocar a ordem, colocar a regra dentro da casa da gente, para que a gente tenha sim filhos que a sociedade goste, né? Nós vamos amar sempre os nossos filhos, mas eles precisam ser amados pelos outros também.